Bem, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aí. Eu quero pedir para vocês para se inscrever no meu canal e deixar um like aí para que o YouTube possa subir o vídeo nas tags de pesquisa. Professor André. E hoje eu vou falar de potência de 10 e notação científica. Para que a gente tem que trabalhar com potência de 10 e notação científica? Simplesmente para representar um número simplificando o tamanho dele. Se ele tiver muito zero, tá? É fácil da gente escrever ele em forma de potência de 10, tá? E para a gente fazer isso, a gente tem que lembrar um pouco das propriedadezinhas lá da potenciação, né? Então, se eu tiver um número lá, a elevado a b igual a c, esse azinho aqui, eu chamo ele de base. O b é o expoente. O c é a minha própria potência. Agora, todo número que possui vários algarismos zero pode ser escrito na potência de 10 ou em notação científica. O número que muito grande, que não tem zero, não é composto de zero, é composto de números inteiros diferentes de zero, não faz diferença eu escrever ele na potência de 10, porque eu vou movimentar somente a vírgula. Agora o zero, quando eu movimento a vírgula, eu posso eliminar o zero. Tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 1 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Vezes 1 é 10. Se eu tiver 10 ao quadrado, 1 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, eu sei que é o quê? 100. Se eu tiver o número 1000, eu posso simplesmente escrever o quê? 1 vezes 10 ao cubo. Que 10 ao cubo, o que é? 10 vezes 10 vezes 10. Agora, eu também posso ter o quê? 0,1. Como que eu vou escrever esse número na forma de potência? 1 vezes 10 elevado a menos 1. Por quê? Porque eu estou mexendo com a vírgula agora. Se eu tiver o 0,01, eu vou andar com a vírgula para a direita. Então, eu vou falar que é o quê? 1 vezes 10 a menos 2. Se eu tiver o 0,01, eu posso falar que é 1 vezes 10 a menos 3. Perceba o seguinte, quando eu estou movimentando a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo. Quando eu estou movimentando a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Agora, toda potência de 10, a mantissa é maior que 10. E toda notação científica, a mantissa é menor do que 10. Agora, o que é mantissa? Mantissa é esse númerozinho aqui, ó. É o número que estiver multiplicando a potência. Tá? Um exemplo numérico aí. Se eu tiver aqui 25.300, se eu for passar para notação científica, esse número tem que ser menor do que 10. Então a vírgula está aqui no zero, ela vai andar 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter 2,53. Por que 2,53? Porque o objetivo é eliminar o zero. Aí eu andei com a vírgula 1, 2, 3, 4 casas para esquerda. Quando eu ando para a esquerda, o que acontece com o expoente? Ele é positivo. Então, quando eu ando com a vírgula para a direita, expoente negativo. Anda com a vírgula para a esquerda, expoente positivo. Agora, existem algumas operações que eu posso fazer, tá? Para facilitar a minha vida aí, transformando os números primeiro para ou notação científica ou para potência de 10. Mas para mim fazer essas operações, eu tenho que relembrar pelo menos duas propriedadezinhas aí da
potenciação. Essa eu tenho que saber ela de cor e salteado. Vamos supor que eu tenho 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3. Eu vou aplicar a primeira propriedadezinha aí. O que fala a primeira propriedade da potenciação? Que quando as bases são iguais, conserva a base, somos o expoente. A base aqui é 10, eu conservo ela. O expoente é 3, eu somo ele. Vai ficar 3 mais 3, que é 6. A segunda propriedadezinha aí, que é bastante importante, que a gente usa bastante em notação científica e potência de 10, é a da divisão, que é a segunda propriedade. Então, se eu tiver 10 elevado a 12 dividido por 10 elevado a 6, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 12 menos 6, que é 6. Então, a resposta é 10 elevado a 6. Tá, ó. Observaçãozinha aí, ó. Aquilo que eu falei, ó. Se a vírgula deslocar para a esquerda, expoente é positivo. Então, se eu tiver o 367, a vírgula está no 7. Vou andar uma, duas casas. Então, o expoente vai ser positivo. Se eu andar com ela para a direita, ó, eu tenho 0,0031. Ela vai andar uma, duas, três casas. Então, vai ser 3,1 vezes 10 elevado a menos 3. É muito importante isso aqui, tá, gente? Ó. Desloquei para a esquerda a vírgula, expoente positivo. Desloquei para a direita, expoente negativo. Tá, ó. Sabendo dessas operações aí, eu vou deixar alguns exercícios aí para vocês resolverem. Se tiver dúvida, postem no comentário aí, que aí eu gravo a resposta e posto um vídeo aí da resposta. Então, ó, primeira coisa, passar os números a seguir para anotação científica. Então, esses números aí, ó, 105.000, 0,0019. Simples, né? Ó. A vírgula está aqui, vou passar para notação científica, esse número tem que ser menor do que 10. Então, ele vai vir, a vírgula vai passar para cá. Vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu ando para a esquerda, o expoente é positivo. Então, vai ser 1,05 vezes 10 à quinta. E o mesmo procedimento com a letra B, tá? Agora um exercício contextualizado aí, que é o que costuma cair em concurso vestibular e no Enem, né? Ó. Então, ó, se a distância entre o Sol e a Terra é de 149.600.000 quilômetros. Quanto é esse número em notação científica? Então, isso aqui basicamente é o quê? Passar esse número para notação científica, ou seja, eliminar os zeros, né? O número 3. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um molde de substância e seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Escreva esse número em forma decimal. Também passar para notação científica, tá, gente? O número 4. Em notação científica, a massa de um elétron em repouso corresponde a 9,11 vezes 10 elevado a 31 kg em um próton. Nessa mesma condição, tem massa de 1,673 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Quem possui maior massa? Então, fazer o cálculo aí, né? 5. Uma das menores formas de vida conhecida na Terra vive no fundo do mar e se chama nanobe. O tamanho máximo que um ser desse pode atingir corresponde a 150 nanômetros. Escreva esse número em notação científica. Lembrando que um nanômetro é nada mais que unidade de medida. Nanômetro, micrômetro, tem várias unidades de medida. Um nanômetro equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 9. Sexta questão. Essa caiu no Enem. Tá? As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,5
129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Então ele simplesmente quer saber o que? Passar esse número aqui para notação científica. Lembra o seguinte, tá, gente? Presta atenção aí, ó. Aqui ele falou em tonelada. E aqui ele pede em quilograma. Então vai ter que fazer uma transformaçãozinha aí primeiro para depois passar para notação científica. E ele deixa as opções de resposta aí, tá? Número 7, também caiu no Enem. Uma das principais provas de velocidade do atletismo, prova dos 400 metros rasos, no Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo escrito em notação científica é... Presta atenção que aqui tá, ó, 43,18. Para ser notação científica, tem que passar a vírgula para cá, que tem que ser menor do que 10. Só que o seguinte, né, ó, esse tempo em segundo escrito em notação científica. Aí as opções de resposta. Número 8, também no Enem, tá? Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade ao longo do tempo. Faz-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade do comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, utilizada para descrever, por exemplo, distância entre corpos celestes por definição. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dado por 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. Faltou pôr elevado aqui, tá? Mas é 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, uma unidade astronômica em metros equivale a... Então, o que a gente tem que fazer aqui? Uma transformação, né? Passar essa unidade aqui, que está em quilômetro, para metro. É isso que ele está perguntando. Simples, né? Vamos para a última questãozinha aí, que é bem mais simples de fazer. Acabou. Não tem mais questão. Bem, pessoal, tentem fazer o exercício aí. Qualquer coisa, posta a dúvida nos comentários. Um abraço, até a próxima oportunidade.